Olá, 2025 acabando e é hora da nossa retrospectiva de melhores leituras de 2025. E teve leitura boa esse ano do meu lado aqui, viu? Não li tanto quanto eu gostaria, eu acho que foram 16, 17 livros no total. E teve um que eu não gostei de jeito nenhum, que eu pensei em fazer até melhores e piores leituras nesse vídeo, mas não ia ser legal, porque só seria esse livro em especial. Talvez eu cite no final, talvez não, deixei ele reservado aqui. Não tive leitura ruim, no meu ponto de vista. Tive leitura boa, que não vou citar aqui, mas que não foi ruim de jeito nenhum. Né? Mediana, boa, mas ruim para falar piores leituras, acho que não. Então vamos focar aqui nas melhores do ano, e eu vou começar com La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Bougar Sarr, que é um autor nigeriano francês. Esse livro foi uma coisa incrível. Eu não esperava esse tipo de leitura. É um romance sobre literatura, sobre um autor misterioso que publicou um livro incrível e desapareceu. Tem uma história de plágio envolvida nesse desaparecimento e ele é construído de um jeito assim incrível. Assim, a gente está falando de praticamente uma grande metalinguagem aqui no livro, mas é um livro sobre literatura, para amantes de literatura, escrito por escrito entre aspas, pelo personagem, né, que é narrado pelo personagem, que também é amante de literatura, com autores presentes, histórias, editores, enfim. É um livro muito bom, é um livro bastante detalhado. Não achei uma leitura muito fácil também, me aventurei em ler em francês. Não sei se é por causa de alguma limitação da língua, né? Porque a última vez que eu fiz o teste eu era nível B2 em francês, então ainda faltava um pouco para o C1, ou mesmo o C2. Mas eu gostei muito demais dessa leitura. Está entre as melhores do ano, com certeza. E outra que não pode ficar de fora dessa lista é, obviamente, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Outra leitura incrível. Eu até comecei fazendo esse ano aqui um tipo de leitura conjunta e tal. No final das contas eu desisti porque eu não estava mantendo o ritmo. Foi um ano complicado, eu li muito pouco no primeiro semestre, mas li Dostoiévski, eu terminei em julho, nas férias. Li assim, foi uma leitura longa, demorei para realmente terminar, mas é um livro muito bom, que não dá vontade de parar não, sabe? Se eu não tivesse tão doido aí no primeiro semestre com finalização das coisas do mestrado, depois a publicação do artigo da minha pesquisa de mestrado e tal, eu provavelmente teria me dedicado mais a essa leitura e talvez até gostado mais ainda. Quem sabe uma releitura no futuro, mas ele é com certeza um dos melhores livros desse ano que eu li. Outra excelente leitura desse ano foi Sangue Raro, de Lucas Santana. E o que é especial sobre esse livro? Esse livro é escrito por um brasileiro, é um livro nacional de literatura de gênero, é um livro de terror que acontece em Recife, Pernambuco, numa terra meio distópica, então é terror / distopia, e é um negócio muito louco, fora que é muito bem escrito, tá? Nós temos o nosso protagonista aqui, que escapa ali de muitos anos de prisão. Ele está sendo usado, né? Ele tem um sangue que é raro, que pode ser usado por bruxos para um tipo específico de magia. E ele consegue escapar e daí a gente tem muita coisa acontecendo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse livro, então a gente depois conversa um pouquinho melhor sobre ele. Mas ó, livrão, hein? Se você não conhece, não sabe de onde veio, ou quer ler uma coisa muito interessante nessa literatura de gênero, muito bem escrita, vem aqui ler Sangue Raro, porque é bom, viu? E uma leitura que foi surpresa pra mim esse ano, que eu não achava que eu ia gostar tanto, mas me pegou de jeito, meio que devorei ali umas 2 semanas. Wolfsong, o primeiro livro ali, né, da série Green Creek, de T.J. Klune. Tem vídeo aqui no canal. Já falei sobre ele é basicamente um crepúsculo gay. E eu não esperava que eu ia gostar tanto desse livro. Então assim, esse livro funcionou muito bem pra mim.
é a melhor literatura do mundo, eu tô falando de Dostoiévski, né? Falei do Mohamed Bougarsar, e agora estou falando de T.J. Klune, num livro mais literatura mais pop, assim. E o que tem? Eu sou uma pessoa eclética e esse livro realmente me pegou, gostei demais dessa leitura, tá entre as melhores, a favorita, uma das favoritas aqui do ano, com certeza. E falando em literatura um pouco mais pop, mas agora nem tanto, outra leitura incrível desse ano foi esse A Hora das Bruxas, de Anne Rice, ali da saga das bruxas Mayfair. Cara, que leitura fantástica. É um livro comprido, mas eu meio que devorei ali, peguei um mês ali direto, com vários finais de semana dedicados exclusivamente para leitura. É um livro que acho que muita gente hoje em dia ia chamar de lento, porque ele é um pouco lento mesmo em alguns momentos, mas é isso que faz ele especial nesses momentos também. Porque a gente entra mais na história, curte, é um negócio delicioso, a gente consegue entender as nuances, a história vai se construindo de um jeito, a gente começa a receber informações e vai entendendo o que está acontecendo, até o clímax, que é um desfecho inesperado, incrível, e que até agora eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei, mas que é bom, sabe? E Anne Rice escreve muito bem, faz muito tempo que eu não leio Anne Rice. A primeira coisa de Anne Rice que eu li faz assim, uns mais de 20 anos foi Entrevista com o Vampiro, que eu gostei muito, mas muito mesmo. Eu tinha como referência, antes de ler o livro, o filme, né? O filme com Brad Pitt e o Tom Cruise como Lestat. Antônio Bandeiras também, né? Tá nesse filme. E é um filme muito bom mesmo. Mas o livro é muito melhor. Tem inclusive muitas coisas do livro que ficaram de fora do filme. E assim, o que me fez gostar tanto do Entrevista com o Vampiro foi a escrita da autora, que é muito boa. Anne Rice, ela escreve de um jeito assim, uma literatura meio gótica, de terror mesmo, sabe? Que a gente sente às vezes um incômodo em algumas coisas que acontecem, que a gente vai lendo. E esse livro aqui, ó, quase 1000 páginas, exatamente dessa vibe gótica, de terror, e uma história de explodir cabeças, assim, é muito bom mesmo. Outro livro que eu gostei demais, que é uma leitura muito diferente das outras, porque até agora eu falei de ficção, e aí a gente fala de cinema, um livro escrito pelo Quentin Tarantino, Cinema Speculation, especulações sobre o cinema, algo assim, é o título em português. Inclusive a capa original do livro em inglês é muito melhor que a capa do livro em português, que eles colocaram uma foto do Tarantino, e não é um livro sobre o Tarantino, embora ele conte muito sobre a experiência dele com o cinema, mas é um livro sobre cinema. E é isso que fez esse livro ser uma leitura incrível. Cara, não tem página ruim. O cara escreve muito bem. Quentin Tarantino é um escritor de mão cheia. A gente já sabia disso pelos roteiros, né? Os filmes que ele fez, mas olha, não esperava que ele escrevesse tão bem sobre cinema, e ele entende, né? A gente sempre soube que ele entendesse muito sobre cinema, até porque ele trabalhou em uma locadora também, mas eu não sabia dessa história toda, de que desde pequeno a mãe dele levava ele para assistir filmes, muitas vezes não próprios para crianças, né? Mas que filmes que eram filmes muito bons. E eu me propus ler esse livro de um jeito um pouco diferente. Eu sabia que ele ia falar sobre um filme, então eu pegava e assistia esse filme antes, e depois eu ia ler. Isso me fez demorar pra caramba pra ler esse livro, até porque chegou uma hora, principalmente na metade final ali, que eu acabei um pouco desistindo de fazer essa sequência, né, o filme para depois leitura, porque a gente não encontra em lugar nenhum a maioria dos filmes que são citados nesse livro, e olha que dá vontade de assistir. Assim, dá água na boca de ver, para querer ver esses filmes, sabe? Porque é bom, são filmes muito bons, e o que o Tarantino conta, e ele vai fazendo uma história sobre a década de 70, que ele considera uma das melhores da safra cinematográfica até então, até os dias de hoje, na verdade. E teve realmente filmes muito bons ali, né? O mais recente que eu vi aqui foi Taxi Driver, e eu estou para ver ainda, que eu já li aqui o livro, né, já terminei a leitura, mas eu estou para ler ainda Fuga de Alcatraz, com Clint Eastwood.
e que são filmes muito conhecidos, eu já ouvi falar de muitos deles, mas eu não tinha assistido. Taxi Driver é um filmaço, eu não tinha visto até hoje, assim, eu fico até com vergonha de falar isso. E é muito legal ler sobre cinema, é muito bom ler sobre cinema quando você gosta de cinema, que é o meu caso. Então esse livro não teve uma página ruim, uma das melhores leituras desse ano, com toda certeza. E aí eu fiz meu top 5, os melhores livros que eu li esse ano, mas gostaria de fazer também, não vou fazer o top 5, mas vou citar duas das minhas melhores leituras de quadrinhos, as que me chamaram mais atenção nesse ano. Primeiro, essa adaptação do livro O Senhor das Moscas, um livro de William Golding, que é um classicaço, né? E essa adaptação para quadrinhos é a coisa mais linda que você vai ver ou em termos de adaptações. A arte é incrível, é uma adaptação muito bem feita e é um livro muito bom, né? Então não tinha como ser uma história ruim também. Foi um dos meus favoritos em termos de história em quadrinhos do ano, com toda certeza. E segundo, mas não menos importante, Gio, de Junji Ito, que é um negócio muito estranho, muito louco. Tem um bônus que é O Mistério da Falha de Amigara, que é um negócio que incomoda pra caramba. E assim, muito bom. É tudo muito bom mesmo. Junji Ito é o cara. Então assim, são duas leituras de quadrinhos que eu achei incrível. Eu fiz outras leituras muito boas ao longo do ano. Acabei não trazendo aqui para mencionar, mas vamos dizer que são as menções honrosas agora. Eu li até para a edição comemorativa de 100 anos, né, que saiu esse ano, da publicação de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Eu nunca tinha lido Virginia Woolf, tinha estudado sobre ela na faculdade de letras, né, eu fiz letras português e inglês, então eu estudei literatura inglesa e americana, no caso inglesa. Mas eu nunca tinha lido propriamente nada específico da Virginia Woolf. Eu tinha lido e escutado e visto a peça e a adaptação para cinema do filme Who's Afraid of Virginia Woolf, que não tem nada a ver com a autora, eu não sei o nome, mas eu sempre ouvi falar de Mrs. Dalloway, li Mrs. Dalloway esse ano, e que coisa mais incrível, que leitura mais gostosa. De novo, é uma leitura lenta, você tem que curtir esse tipo de curtir o momento, sabe, da leitura, porque hoje em dia eu acho que tem muita gente que busca coisas que acontecem o tempo todo e praticamente não acontece muita coisa em Mrs. Dalloway. É uma reflexão muito poderosa sobre a questão de envelhecer, né, de envelhecer bem e toda uma crítica a uma sociedade muito amarrada com várias regras e várias questões ali. Não vou fazer uma análise do livro agora, mas é uma menção honrosa de respeito, até porque eu fiz questão de comprar essa edição, que é a edição comemorativa para 2025, né, de 100 anos de publicação, saiu em 1925 o livro, né, que também tem a tradução, eu quis ler em português, na tradução do cara que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor tradução por esse livro. Então, assim, foi uma leitura incrível, incrível mesmo. Coisas que eu não gostei, eu não ia falar, mas eu vou mencionar. Eu detestei esse livro, Capital Rose, ou Capital Rosa, Capital de Dinheiro, sabe? Que tinha uma premissa muito interessante, começou muito bem, acho que as primeiras 100 páginas, mais ou menos. Talvez até a metade, ele vai indo bem, você torce pelo personagem, tem toda uma história acontecendo ali, de repente dá uma reviravolta ali que não é nem coerente com o próprio personagem e assim, o negócio deslancha, vira uma história, assim, é muito ruim. E uma menção honrosa de pior leitura, mas eu nem trouxe, nem quis pegá-la aqui, até porque acho que se eu mostrar essa capa aqui no vídeo, a capa dessa história em quadrinhos aqui no vídeo, o YouTube é capaz de bloquear esse vídeo aí, sei lá, porque é Druna é uma história em quadrinhos erótica. Já disse tudo, certo? E eu comprei o box, então eu li os livros todos, são 3, da Pipoca Nankin, se eu não me engano. E eu li o primeiro há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, quando eu comprei o box. E eu achei o máximo, assim, eu gostei da proposta, falei, nossa, essa história é boa. E deixei o 2 e o 3 para ler depois, eu li esse ano os 2. E li numa tacada só, foi muito de boa.
Só que a história se perde, vira um negócio mesmo, um pornozão mesmo, sabe? Umas cenas de sexo pesadas, assim e tal. E eu não curti, eu não gostei mesmo. Mas eu não... Piores leituras, mas é ruim. É uma arte incrível, sabe? Tem seus méritos ali, Druna. Então, dá pra falar mal? Dá. O livro 3 é uma droga. A história do último livro, decepcionante, sabe? Mas ela até que vai bem, né? Livro 1, livro 2 ali, ó, volume 1, volume 2 vão ok, mas o volume 3 é horrível. Assim, eu realmente não gostei, mas a arte salva. Então, não é uma coisa tão horrível assim. Eu colocaria na minha lista de piores leituras do ano? Sim, com certeza. Mas tava ali, né? Valeu a pena ler e foi uma leitura tranquila também, nada demais. Gostei bastante. Então, é isso para 2025. Eu vou desejar aqui um ano novo maravilhoso, um 2026 cheio de paz, alegria, prosperidade, muitas bênçãos aí para todo mundo. E é isso, a gente fica por aqui hoje e até mais.